Voltei, fera! Já descansaram? Já comeram mais alguma coisinha? Tiraram um cochilinho? Ótimo! Porque agora vamos fechar aquele período que eu relatei a vocês chamado de Alta Idade Média do século V, com a crise provocada pelas invasões bárbaras do Império Romano até o século X. Então, esses 5 séculos vão representar toda a construção daquele período, aquele período que eu chamei de Alta Idade Média. Falamos há pouco sobre os aspectos políticos e religiosos e agora vamos fechar falando sobre os aspectos econômicos e sociais. Vamos lá, então? Quando falamos em economia, já começamos a tecer alguns comentários acreditando que na Idade Média não havia moeda. Até porque a maioria, se não todos os livros didáticos afirmam que a principal característica, ou uma das características, é justamente o fato da sociedade, ou melhor, dessa economia ser amonetária. Mas não, calma, a moeda existia, mas não era a única unidade de troca. Para dizer a verdade, fera, nós chamamos de moeda nessa época apenas a qualquer produto, a qualquer excedente que pode ser usado como trocar. Isto é o que passa a ser moeda. Entenderam aí? Maravilha? Ótimo. Agora, e sobre aquele outro aspecto que afirma que não havia tecnologia? Ledo engano. Grande engano. É claro que havia. Nesse período falamos da tecnologia pela introdução do metal, porque antes haviam braços de aragem que não conseguiam perfurar ou criar aquilo que chamamos de sulcos, aquelas valazinhas onde os agricultores colocam as sementes. Ora, se aquele dente do braço era feito de madeira, significa dizer então que esse sulco, que esse corte era superficial. Porém, com a introdução do metal, um dente pesado, empurrando o braço para baixo na terra, esses sulcos seriam aprofundados, o que permitiriam que as sementes pudessem se espalhar pelo território, fortalecendo o crescimento da planta. Fecharam? Tecnologia. Outra. No campo econômico, na Idade Média, dividia-se em 3 faixas de terras: as terras mais férteis, as terras menos férteis e as terras alagadas. Começamos então de trás para frente. Essas terras alagadas, floresta fechada, eram os bosques. Ali, os senhores feudais poderiam apenas caçar, exercitar as práticas de guerra, onde era terminantemente proibido a caça realizada pelos camponeses. Bosques. As terras menos férteis eram chamadas de terras servis. Eram terras já desgastadas pela grande exploração dessa atividade agrícola e que por isso eram atribuídas aos camponeses. Como assim? O senhor feudal entregava essas terras para os camponeses? Não, pelo contrário. Na hora do pagamento, os senhores feudais permitiam que essa classe campesina pudesse produzir nessas propriedades. Segunda. Terceira, agora temos as terras mais férteis, as terras chamadas de senhoriais. Pois bem, nessas terras, tudo que fosse produzido pertenceria, obviamente, a quem? Ao senhor feudal. Maravilha aí, galera? Então, essa divisão de terras acabaria permitindo que, a cada ciclo, uma nova porção de terras fosse explorada. A essa rotatividade, os vestibulares cobram com o nome de rodízio, ou cobertura de folhagens, ou pousio. Por quê? Porque sempre que existe uma cultura sendo desenvolvida, explorada, uma outra porção de terras está sendo protegida. Elas têm um processo de descanso, de repouso. Então se ligue, temos sim tecnologias usadas
para o desenvolvimento dessa atividade econômica na Idade Média. A introdução de metal, o rodízio das terras e também a retirada das águas dos pântanos, permitindo que assim o solo pudesse ser explorado facilmente. Diante desse aspecto, preciso também comentar com vocês o seguinte: o comércio havia, já sabem, atividade amonetária, já sabem, praticada pelo excedente da produção. Porém, o comércio era uma atividade secundária. A principal atividade estava na agricultura. Maravilha? Fechado. E a sociedade, Mardoc? Bem, preste atenção. Nessa ocasião, a sociedade, ela também era rígida, hierarquizada. É o que chamamos de uma sociedade imóvel. Uma sociedade dividida em castas, em ordens, em estamentos. E o que isso na prática significa dizer? Bom, esta sociedade teria sido criada por Deus para proteger a nobreza. Então, quem nasce povo morre povo, quem nasce nobre se mantém como tal. E os privilégios são todos protegidos, guarnecidos. Muito se fala sobre esta sociedade. A pirâmide é dividida basicamente entre primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ou seja, aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Igreja, nobreza e povo. Para o Enem, para o vestibular, nós temos aí uma quarta categoria. Ela não aparece na pirâmide porque ela não obedece às leis nem da igreja e nem tampouco da nobreza. São chamados de vilões. Quer saber um detalhe curiosíssimo, fera, que você tem aqui com o seu professor Mardoc Humanas no curso Melhores do Mundo? Um dos grandes exemplos que nós temos da vilania, um dos grandes exemplos que nós temos do aparecimento do vilão é o que nós encontramos em filmes e documentários. Aquele protetor que nasceu da floresta de Sherwood. Exato, Robin Hood. É ele que se destaca ali no campo da vilania, só que nesse caso nós temos uma interpretação poética. Ele rouba dos ricos para distribuir aos pobres. Um outro aspecto importante que você tem que entender da sociedade medieval é que nesse caso podemos dividi-la em dois grupos. Um grupo que se relaciona de forma horizontal. Por quê? Porque não existem diferenças, porque todos possuem o mesmo sangue azul, ou seja, são nobres. Nesta relação, eu destaco uma dentre várias leis. Uma é a da suzerania e vassalagem. Como se processa? Como nasce esta lei? Fácil. Você, aluno Humanas na veia, vai ser fácil. Como naquela ocasião, como naquela época, os exércitos não eram assalariados ou permanentes. Pelo contrário, os exércitos formados eram recrutados a partir do grau de amizade, parentesco. Então, se no meu feudo eu sofro uma possível invasão ou o nascimento de um inimigo provável, eu vou recrutar meu exército, meus homens, na condição de meu pai, meu primo, meu cunhado, meu vizinho, meu amigo, e vamos lutar juntos. Com a vitória, eu reúno esses amigos, esses familiares e distribuo terras. Quando eu dou a terra, eu sou o suzerano. E quem recebe a terra passa a ser o meu vassalo, com uma medida vitalícia e hereditária. Se eu for preso, ele vai montar um exército para me libertar. Se ele for preso, eu garanto o seu resgate. E aí, por gerações e gerações. Ok? Suzerano, o que doa a terra. Vassalo, o que recebe a terra. Maravilha? Para fechar isso aí, eu destaco para vocês quem? Eu destaco para vocês a outra relação social, de forma verticalizada. Nobres com camponeses. Cada feudo possui suas próprias leis. E aí temos um número gigante de leis. Talha, corveia, banalidades, núpcias, leis per captas, ou seja, eram criadas várias medidas para fortalecerem o poder nas mãos da nobreza e tornarem dependentes os camponeses dessa pequena corte.
Por isso, detalhe importante, fera, o nobre não é o dono do camponês. O nobre é o proprietário da terra. Então, ele não pode vender o camponês. Ele pode vender a terra. E o camponês segue com a propriedade. Mas, Badoc, você não vai dar uma dicasinha pra gente aí sobre o que diziam todas essas leis? Não, não precisamos agora. O Enem traz uma nova face, uma nova cara. Precisamos apenas saber que cada feudo tem sua lei. Mas para massagear seu ego, eu vou falar aqui numa grande dica que você só tem aqui com Mardoc Humanas na veia. Qual é a grande dica? A dica é Covéia, a lei mais antiga dessa estrutura da história, da formação dos estados. A Covéia é aquela lei que obriga o camponês a trabalhar para a manutenção do feudo. Esta lei existe desde o Império Egípcio, desde a Antiguidade Oriental, fera. Por isso, eu paro por aqui para a gente poder respirar um pouquinho. Já perceberam que eu falo pelos poros? Não é nem pelos cotovelos, mas sim pelos poros. Então, vou fazer uma rápida parada para que eu possa beber água, você também, conversar com alguns amigos e volto para que a gente possa tratar da Baixa Idade Média. Decadência, sai, mas volta já, fera!